anti-Satanás. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-Satanás. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui, ó. Isso é uma balaclava. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Então o Satanás vai chegar. Vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que olhar o Satanás armado. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente, um irmão patriota bota fora de combate. Aí o outro vai estar com uma lata de spray de pimenta na mão. Tem que ter alguém com a perna dessa de inchada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Nesse braço que a lata vai cair. 3, quando tiver acontecido isso, um chicote. Para botar o Satanás para correr, o chicote. Deem uma coça de chicote no Satanás. Porque a maneira de se exorcizar o Satanás é no chicote. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossa live aí. Estamos aí com a notícia que o vereador Jairinho e a esposa Monique, no caso do menino Eren, foi preso, né? Preso sob acusação de ter matado o filho da Monique, né? Isso aí fica para nós nos alertarmos diante dessa realidade que se diz de cidadão de bens. Por enquanto, investigados, não me processem, eu não estou dizendo que eles são culpados. Está aí na justiça, investigados, prisão preventiva. E aí no vídeo inicial temos aí o Roberto Jefferson, quem não lembra dele no Mensalão? Roberto Jefferson, ele dizendo como reagir em caso da polícia vir fechar a igreja. Percebe bem como esse patriotismo chega a ser doente. Eu postei o vídeo aí até para escandalizar mesmo, para provocar a reflexão, a meditação e uma análise pessoal de cada um e cada uma. Porque não dá para levar a sério isso. Vivemos uma pandemia, temos aí mais de 335 mil mortos e nós estamos preocupados em ter igrejas abertas, quando na verdade quem tem que estar aberta é a porta dos nossos corações. Preocupados em reagir a uma possibilidade da igreja ser obrigada pela lei dos homens ser fechada. Uma das coisas que nós aprendemos com São Pedro, uma das coisas que aprendemos com a Mãe Igreja, que é preciso também respeitar a ordem para evitar o conflito com o poder. Se nós fazemos o bem e sofremos perseguições, por que iremos fazer o mal para essa perseguição ser justificada? Não dá para levar a sério Roberto Jefferson com esses conselhos quase que terroristas, falando como reagir em caso de fechamento da igreja. É uma análise minha particular e eu fico pensando bem que esse é um dos conselheiros do atual presidente da República do Brasil. Que Deus nos perdoe e nos ajude a caminhar. Se for necessário fechar as portas do prédio onde nós frequentamos os cultos, para melhor servir, para salvar vidas, por que não? Pois a igreja ela não é um prédio, ela não é apenas, vamos dizer assim, uma construção. São pessoas irmanadas que acreditam e vivem a fé em Jesus Cristo. Por isso, se for necessário para salvar vidas, fechar o prédio em que o povo se reúne, não tem motivo nenhum para a igreja ficar preocupada com isso. Pois a igreja é um grupo de pessoas irmanadas na fé em Jesus Cristo. A igreja é mais do que paredes e prédio. Nós, cristãos, acreditamos que a vida é plena. Nós acreditamos que é necessário fazer algo. E se esse algo for, como diz Dom Roberto Ferreira Paz, manter igrejas fechadas
prédios fechados, nós teremos que tomar essa coragem. O culto cristão é mais do que um show, é mais do que um evento. Ele é algo grandioso que perpassa a realidade do prédio do templo. A nossa obrigação é estar preparado para sofrer as consequências necessárias para salvar vidas. Deus nos ajude. Vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 35 ao 48, nesse dia 8 de abril de 2021, ontem, lemos o Evangelho de Lucas capítulo 24 e meditamos sobre os discípulos de Emaús. Hoje continua a saga dos discípulos de Emaús. Eles, quando perceberam que era o Senhor, eles vieram de encontro aos amigos, apóstolos, discípulos, para dizer: nós vimos o Senhor. Percebemos, caríssimos e caríssimas, que no Evangelho de hoje, quando você anuncia Jesus, ele se faz presente. Essa ideia de Deus acima de todos, como diz alguns teólogos, Deus não está acima, mas no meio do povo. Nós, cristãos, quando olhamos para essa realidade de Jesus que se faz presente. O interessante, quando estamos trancados em nós mesmos, quando nós estamos trancados em nossos medos, em nossos fracassos, em nossos sofrimentos, nós estamos vivendo o momento que Jesus se manifesta. Para enxergar Jesus, é preciso ter conhecido, convivido com o Mestre. O interessante, até aqueles que conviveram com Jesus não o reconheceram de imediato, pensaram que era um fantasma. Deus age no nosso meio e às vezes nós não percebemos o quanto Ele é conosco, o quanto Ele está conosco de verdade. A boa nova do reino, o evangelho que eu e você queremos seguir, o evangelho que eu e você devemos seguir, envolve 3 motivos principais para entender. Primeiro, temos que aceitar a vida que temos, a realidade vivida, mesmo na minha caminhada aqui desempregado, sem salário, sem emprego. Segundo, acolher e viver a cruz sem lamentar, sem reclamar, sem dizer que a cruz é isso ou aquilo. Às vezes temos dificuldade de reconhecer isso. E terceiro, ressuscitar. Quando a gente ressuscita para a vida plena, ou quando ressuscitamos para a dignidade proposta no Evangelho, ou quando ressuscitamos para uma vivência plena da boa nova do reino, nós devemos ter a seguinte expectativa. A primeira expectativa é que nós tenhamos a certeza que devemos levar para o outro aquilo que recebemos. Talvez nós, aqui andando pelas estradas que liga Japeri a Paracambi, não tenhamos a consciência plena que esse reino que o nosso Senhor Jesus Cristo vem anunciar é um reino que tem que estar junto e no meio do povo. Vivemos uma pandemia, temos aí 335 mil mortos, provocados por um desgoverno, provocado pela omissão nossa também em não cumprir as normas de segurança. O Evangelho de hoje, quando diz que Jesus entrou dentro daquela casa e comeu com eles, esteve com eles, traz para nós uma única certeza. Mesmo nós fechados em nosso comodismo, nós iremos ter um encontro com o Senhor. Mas para ter um encontro com o Senhor, é preciso estar aberto para esse encontro. Os apóstolos, nesse contexto bíblico-teológico, já tinham ouvido falar pelas mulheres que Jesus havia ressuscitado, já ouviam falar por Pedro e João que Jesus tinha ressuscitado, pelos jovens
pelos idosos, Pedro e João, representando aí os mais maduros, Pedro, e João, o jovem. Nós cristãos, homens e mulheres, que estamos trancados em nossos medos da Covid-19, nós que vivemos as dores e os sofrimentos do hoje e do agora, devemos ter essa consciência plena, que o reino de Deus é uma realidade muito maior do que os nossos desejos, muito maior do que as nossas vontades. Por isso, quando os discípulos de Emaús estão com Jesus, caminhando com Ele, não reconhecem Ele, e hoje, quando Ele entra nessa casa, nesse espaço sagrado, e não reconhece, e não percebe que Ele, Jesus, até você que fica trancado em casa, Ele se faz presente. Nós, homens e mulheres, nesse século onde vivemos uma pandemia, onde nós vivemos uma realidade de dor, devemos ter em nossos corações a certeza que nós vamos vencer essa pandemia. Vivemos as dores, os sofrimentos, os lamentos. Vivemos ainda, sobretudo, a tristeza de estarmos numa realidade, inclusive, preocupadas em manter prédios abertos. Numa realidade onde se demite para poder cortar gastos. Numa realidade onde a preocupação maior não é com o outro, mas com juntar dinheiro, em ter caixa, em fazer dinheiro. Quando eu vejo algumas postagens no Facebook falando dos empresários quebrados, dos empresários sem dinheiro, eu concordo, é verdade. Tem pessoas perdendo empresas, mas quando eu vejo postagens de pessoas que morreram por ter contraído Covid-19, eu também fico preocupado. O empresário quebrado, eu sei que é uma dor muito grande, ele poderá sobreviver uma hora, ele poderá refazer sua empresa, com o apoio do governo, que devia ser o primeiro. Agora, uma vida perdida, nada vai trazer de volta. O Evangelho de hoje, Jesus traz para nós a mensagem de ressurreição. E precisamos ressuscitar. Ressuscitar para viver, não ressuscitar para sofrer. Que possamos nós, cristãos, nesse século que está aí chamado século XXI, ter mais empatia. O novo normal não pode ser o novo normal com a frase: não, tudo bem, vai morrer 30 mil, tá tudo bem. Não podemos ter o novo normal com morreu 4 mil hoje, mas morreu mesmo, morria de AIDS, morria de câncer, morria de dengue, morria de tiro, morria etc e tal. O novo normal não pode aceitar e concordar com a vida que se vai, com a vida que é tirada pela omissão na política pública de segurança, no caso da violência, pela omissão nas políticas públicas de saúde, no caso da Covid, na omissão pelas políticas públicas, no caso da juventude, porque também morrem os sonhos. Por isso somos convidados a ressuscitar. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ressuscitar. Se você tiver algum serviço, algum trabalho, emprego, eu preciso trabalhar, me ajude. Conto com a vossa ajuda, oração. E sexta-feira, às 17h30, estaremos juntos com a professora Renata Oliveira, falando sobre a festa de Santo Antônio. De forma remota ou virtual, como alguns costumam dizer, estaremos no Facebook. Então vai estar no meu Facebook aí. Quem está no Facebook vai ver. Vamos compartilhar esse momento junto com a professora Renata, falando sobre a tradição da festa de Santo Antônio de Jacutinga, em Nova Iguaçu. Também agradeço a você, médico e enfermeiro, pela sua presença, pela sua paciência e pelo gesto heróico
para salvar vidas. Fiquemos em casa, usemos máscara, Deus nos abençoe e nos ajude e vamos juntos nessa certeza que é preciso ressuscitar. Esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta.